Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Raimundo Alves, evangelista na obra do Senhor, aqui em Araguaína, Tocantins. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Esse projeto em que nós gravamos as aulas para ajudar a todos vocês que atuam aí na Escola Bíblica Dominical. E eu sempre peço aqui no início, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o like, compartilha também o nosso material, porque assim você estará nos ajudando e ajudando também outros irmãos que atuam, ministrando a palavra do Senhor na lição da EBD. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós caminhamos passo a passo no conteúdo da lição, lendo com você, meditando com você e trazendo o entendimento do texto, o entendimento do autor e, ao mesmo tempo, propondo para você algumas visões pedagógicas com relação ao texto, com relação à lição que está sendo ministrada. É do conhecimento de todos que neste trimestre estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando sobre o tema Aviva a Tua Obra, onde estamos meditando em lições que trazem a visão pentecostal sobre o verdadeiro avivamento na vida do crente. A obra do Senhor precisa ser avivada e nós somos os componentes dessa obra. Por isso, estamos estudando diversas lições que abordam sobre esse assunto. E seguindo nesse propósito, estudaremos hoje a lição de número 10, que tem como tema o avivamento na vida pessoal. A ideia é a gente estudar como que se dá realmente um verdadeiro avivamento no nosso dia a dia, no dia a dia do crente. A leitura bíblica da lição de hoje está no Salmo de número 62, onde registra ali um louvor, uma oração do salmista Davi, falando do desejo da sua alma, de desejar estar na presença de Deus, de desejar estar em comunhão com Deus. O propósito da lição de hoje é conhecermos como que era esse avivamento na vida do salmista, conhecermos também algumas disciplinas espirituais que o crente tem que seguir como um crente avivado, e ver também o fruto desse avivamento, principalmente no ambiente familiar. A lição está em 3 tópicos e os 3 objetivos principais são esses. A motivação da aula de hoje é a necessidade de explicarmos para a igreja como que é o verdadeiro avivamento na vida de uma pessoa, ou o que acontece na vida de uma pessoa, e muita gente não sabe. Para isso, nós estudaremos sobre o avivamento no Antigo Testamento, baseado aí na vida do salmista, e estudaremos também quais são esses frutos, o que acontece na vida de uma pessoa que é avivada. Por isso que a lição de hoje é tão importante. Como dica de leitura e pesquisa, você pode adquirir, ler livros, materiais relacionados à pneumatologia, que é a doutrina que estuda o papel, a ação e a atitude do Espírito Santo, assim também como livros que abordam sobre a praxis cristã, principalmente observando por uma ótica pentecostal. Se você buscar material nessas 2 linhas aí, com certeza você conseguirá subsídio suficiente para uma boa aula. A lição de hoje está dividida no seu formato padrão, 3 tópicos. O primeiro tópico com 3 subtópicos, o segundo também com 3 subtópicos, mas o terceiro tópico merece uma atenção, tá? Porque o terceiro tópico tem 4 subtópicos. Então, a ideia aí é você caminhar um pouco mais rápido no primeiro para que você não atrase tanto e consiga adequar o seu estudo à lição de hoje com o tempo que for passado para você ministrar. Sendo assim, nós já iremos começar pela introdução. Aqui, na introdução, é o momento em que o autor faz as primeiras abordagens, de forma resumida, tentando mostrar para nós o que irá ser ensinado e estudado na lição. Vamos ver.
É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Não pode haver igreja avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então aqui o autor aborda dois comportamentos. O primeiro, o de Deus, e depois o nosso, o da igreja. O de Deus é que é intenção dele, é desejo dele que a igreja seja verdadeiramente avivada. E o que é a igreja? Somos nós. Então o avivamento espiritual ele não ocorre só dentro do templo, né, ali entre quatro paredes. Não, tem que fazer parte da minha vida e é isso que nós iremos estudar hoje. Vamos seguir. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios e, principalmente, na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. O autor faz aqui algumas citações interessantes aqui na introdução. Primeiramente, ele fala que o avivamento faz parte do nosso testemunho diário. Isso é muito importante. Porque quando nós praticamos esse avivamento fora da igreja, aí sim, aí vale a pena, porque as pessoas veem as nossas atitudes. E ele cita aqui que essas atitudes estão relacionadas com a família, com o trabalho, com o local de estudo, com o nosso dia a dia. E é isso que nós iremos estudar. Aí ele aborda aqui no final que nós iremos ver, né, de forma prática, de forma bem didática, como que é realmente o avivamento espiritual na vida de uma pessoa. Essa é a ideia da lição de hoje, tá? Trazer para a igreja o que um crente faz, quais são as principais características, as principais atitudes de um crente realmente avivado. Agora, nós estudaremos o primeiro tópico da lição, onde iremos conhecer como que era a vida avivada do salmista. Esse tópico, ele é baseado aí na leitura bíblica da lição de hoje. Vamos conhecê-lo. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou um momento de luta, dificuldades e opressão ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. A vida do salmista Davi não é novidade para ninguém. Praticamente todo crente já ouviu falar da vida do rei Davi, né? Da sua luta, sua batalha quando adolescente, mas principalmente das perseguições que passou, né? Se tinha alguém que tinha motivo para ser revoltado com Deus, era o rei Davi, com tanta perseguição que ele sofreu. Mas a atitude dele foi diferente. A sua alma, o seu interior, desejava era ainda mais estar na presença do Senhor. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede e por isso promete buscá-lo na madrugada. Então, o que o salmista sentia não era meramente uma emoção, não era um sensacionalismo, não era algo mascarado, era algo sincero. E essa lição é muito importante para nós. O crente avivado tem que agir assim, né? A atitude do crente avivado é uma atitude assim. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas adversidades, ele continua na presença do Senhor e a sua alma desejando estar cada vez mais próxima de Deus. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Esse desejo aqui do salmista não foi um desejo de exaltação, não, mas um desejo de aproximação, e isso é bem diferente, né? Desejar ter a fortaleza de Deus, desejar ter a glória de Deus, a presença de Deus, é um desejo que todos nós temos que ter. Não no sentido de querer ser igual ou maior do que Deus, não,
mas no sentido de nos humilharmos e reconhecermos que estar próximo dele, na presença dele, com a fortaleza dele, é algo bom. É algo bom e todo crente avivado deve desejar. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. E é verdade. Porque muita gente, na hora do aperto, na hora da dificuldade, ele chuta o balde. Para de congregar, começa a botar culpa na igreja, começa a botar culpa nos líderes, começa a botar culpa nos irmãos. Mas o crente avivado não age assim. Mesmo na luta, mesmo vivendo uma situação oposta ao que ele queria, oposta a um momento de alegria, né? Mesmo ele vivendo essa situação, mas ele quer estar na presença de Deus. Ele quer continuar na presença do Senhor. E esse era o sentimento do salmista também. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é garantia de auxílio, júbilo e segurança. Aqui o autor traz, de forma bem clara, o resultado dessa busca, o resultado desse desejo. É ter Deus como auxílio, como segurança, como protetor e como ajudador. O crente avivado, ele deseja isso. E o crente que busca estar na presença do Senhor, ele não tem nada a perder. Ele só tem a ganhar. Muitos não são avivados porque não buscam a presença do Senhor. Mas o crente que busca a presença do Senhor é um crente avivado e tem como retorno aí o auxílio e a proteção de Deus. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. A sensação de segurança é uma coisa muito boa. E quando isso ocorre no mundo espiritual, melhor ainda. Sabe, você fazer uma viagem, você fazer um negócio sabendo que Deus está contigo, sabendo que Deus está aprovando, você assumir uma função na igreja, sabendo que Deus está cuidando de tudo, que é Deus que está aprovando, é muito bom. E esse é o resultado de quem busca estar na presença dele, conversando com ele, meditando com ele, convivendo com ele, colocando Deus em primeiro lugar. A sua alma sincera, desejando sempre estar na presença do Senhor. Vamos agora concluir esse primeiro tópico. Nós estudamos sobre as atitudes do salmista, a busca de todo o seu coração, de toda a sua alma, à presença de Deus. Nós vimos também que essa busca acontecia até mesmo em momento de luta, perseguição e dificuldade, né? Em momentos da sua vida opostos a momentos de alegria. E entendemos também, nesse tópico, que aquele que busca recebe, né? O salmista buscou e teve Deus como seu auxílio, sua fortaleza, sua segurança e seu refúgio. Nós podemos aplicar este tópico em algumas situações. A primeira é para confrontar os crentes mascarados da igreja. Aqueles que às vezes até congregam, até vão no momento de oração, só que ele não está ali de desejo da sua alma. Ele está ali mascarado, às vezes está ali para mostrar que ora muito, para mostrar que é espiritual, ou às vezes está ali obrigado e empurrado. Não é esse o formato certo. O crente avivado, ele participa de campanha, ele participa de oração, mas é com o coração aberto. É da sua alma que ele deseja estar na presença do Senhor. Este tópico nos ajuda também a confrontar algumas atitudes erradas de alguns crentes quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, quando vem a prova, quando vem o deserto. Alguns param de congregar, outros param de orar, param de ler a Bíblia, né? Para de ter uma vida ali de comunhão com Deus. E isso está errado. A ideia aqui é seguirmos como o salmista,
mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dificuldade, vamos nos apegar a Deus. Por quê? A coisa já está difícil, já estamos numa dificuldade, já estamos numa provação. Aí nós vamos deixar Deus? Não, temos que mudar de atitude, desejar com toda a nossa alma estar cada vez mais próximo do Senhor. E este tópico nos ajuda também a corrigir os ansiosos e pessimistas, que às vezes não fazem uma busca sincera de coração perante Deus e reclamam que Deus não respondeu. O salmista buscou ao Senhor. O salmista buscou e Deus respondeu. Então, pare de ser ansioso, pare de ser pessimista, busque na hora certa, porque tudo está no controle de Deus. E se você continuar avivado, buscando ao Senhor, Ele será o teu auxílio, o teu refúgio, a tua fortaleza, a tua proteção. Agora, meus irmãos, estudaremos o tópico 2. E a partir de agora o assunto começa a estreitar mais um pouquinho. Nós iremos ver como que é, na prática, o avivamento espiritual na vida do crente. Para isso, nesse tópico, nós estudaremos algumas coisas que o crente tem que fazer, né? Ele sendo um crente avivado. Reservando uma agenda de piedade. Há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da Igreja, encontramos como modelo espiritual a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Então, o crente avivado tem algumas coisas na vida dele que é imprescindível, ou seja, ele não pode abrir mão. O crente avivado e aquele também que quer ser avivado. O autor aqui destaca duas: a oração, né, e o momento de devocional com a palavra. É o mínimo que se espera de um crente, e principalmente daquele que quer ser avivado, certo? Então nós temos aqui apresentado pelo autor duas características, e ele vai falar mais um pouco sobre elas. Vamos ver. É importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Então, bora lá. Nós vimos que o salmista tinha essa atitude de estar na presença de Deus mesmo na dificuldade. Você quer ter? Você é avivado, quer ser avivado, então você precisa reservar um tempo. Ou pela manhã, ou meio-dia, ou à tardezinha, ou quando for dormir. Mas é importante que você reserve um tempo para a oração e para a leitura da palavra. E qual é o retorno disso? Melhorar a sua comunhão com Deus. Vamos continuar. A prática da oração. A Bíblia relata exemplo de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Então, aqui nesse subtópico, o autor vai abordar diretamente sobre uma dessas atitudes do crente avivado, que é orar. E ele usa aqui como exemplo, né, Daniel, o salmista Davi e o próprio Jesus. A Bíblia está repleta de atitudes de pessoas que conseguiram vitória pela oração. Né? É uma coisa que tem que fazer parte do crente, porque o crente ele está vivendo nesse mundo, mas ele é um ser espiritual, e a oração coloca ele, fortalece ele nesse mundo espiritual, onde ocorre a batalha espiritual. Vamos continuar. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Então, para termos uma vida realmente avivada, temos que ter momento de oração. Na Bíblia, vários. Na história da humanidade, vários. Na história da igreja, vários irmãos, vários homens, várias mulheres tiveram grandes vitórias pela oração. Então, se está faltando na sua vida, complemente. Organize a sua agenda, organize o seu tempo e tire tempo para orar. Tire tempo para buscar mais a presença do Senhor.
A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Então aqui o autor aborda duas justificativas por que o crente avivado lê a Bíblia. Por que tem que ler? Primeiramente, para entender, né? Para aprender a Bíblia, para entender e para compreender os ensinamentos da Bíblia, até porque temos que viver esses ensinamentos. E o outro é porque estamos em dias maus, né? E quanto mais os dias se tornam maus, mais se torna necessário conhecermos as Escrituras, que é onde mostra Deus, é onde mostra Jesus o Salvador, a solução da humanidade. A Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, previne o nosso coração de pecar, nos consola, dirige a vida e ordena a vida. Então aqui nós temos 5 coisas boas citadas pelo autor, 5 benefícios, 5 bons resultados na nossa vida. E com a palavra de Deus, nós andamos direcionados por Deus, protegidos por Deus e dentro da vontade de Deus. Muita gente gosta de uma profecia, muita gente sai de festa em festa, de congresso em congresso e de casa de profeta em casa de profeta querendo ouvir a palavra. Mas a verdade é que muita coisa do que nós precisamos ouvir já está nas Escrituras e o crente avivado tem sim que tirar seu tempo de estudo e meditação na palavra. Vamos assim concluir este segundo tópico. Nós estudamos nesse tópico 2 atitudes imprescindíveis na vida do crente avivado, que é a oração e a meditação na palavra de Deus. Nós vimos também que a oração, ela nos ajuda a se aproximar de Deus, a nos aproximar de Deus. E a leitura da palavra nos ajuda a entender os ensinamentos de Deus, nos preparar para essa batalha que nós estamos, e lendo, meditando na palavra de Deus, a nossa vida tem vários bons efeitos, né? Vários bons resultados. Um deles é ser guiado pela palavra de Deus e assim fazer a obra do Senhor. Este tópico pode ser aplicado para corrigir algumas atitudes erradas que nós temos no viver cristão. Dentre elas, o abandono ou o desprezo ao momento de oração e de leitura da palavra. Muita gente só ora quando está na igreja, só lê a Bíblia quando está na igreja. E nós sabemos que o crente que é realmente avivado, que a sua alma deseja realmente estar na presença do Senhor, ele tem que ter o seu momento de leitura e oração também na sua casa. Este tópico nos ajuda também a confrontar os preguiçosos de oração. E tem na igreja? Tem, são muitos. E cada dia mais esse número aumenta. Às vezes, até no culto de ensino, que tem o costume de orar, se você alongar mais um pouco o momento de oração, pessoas se levantam e já começam a conversar com os outros, porque não tem argumento para conversar com Deus. Acha cansativo demais orar 10 minutos de joelho, 15 minutos de joelho. Já não tem o costume de orar em casa, não é? E é quando chega na igreja também, ainda não quer orar. Então, esse tópico ajuda a nos despertar para isso. E nos ajuda também a despertar para a leitura da palavra, né? A combater o estilo dos analfabetos da Bíblia, né? Analfabíblias. Pessoas que têm muito tempo de crente, mas você fala um livro da Bíblia e não sabe se está no Novo ou no Antigo Testamento. Por quê? Porque não participa dos cultos de ensinamento, não gosta da palavra, não participa da EBD. E é comum você ver pessoas rodadas aí sem conhecimento nenhum da Bíblia, porque não frequenta a escola bíblica dominical. E esse tópico vem nos confrontar nisso, né? Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, até porque precisamos pregar a palavra. E para isso temos que ter contato com ela e estudo com ela. Mas muita gente tem abandonado, não é? Às vezes vive com uma vida
cheia de dúvida, mas não lê a palavra e o prejuízo é na certa. Bom, irmãos, chegamos no terceiro tópico e aqui nós iremos estudar uma das áreas aonde esse avivamento espiritual pode ser vista, praticada na vida do crente. A área escolhida pelo autor foi a vida pessoal, abordando principalmente a questão familiar. Vamos ver. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Então, o que nós decidimos para a nossa vida espiritual vai nos trazer resultado. Se decidirmos sermos avivados, orar, nos consagrar, ler a palavra de Deus, teremos bons resultados. E o autor fala aqui que a exortação divina, que temos que ter cuidado, né? Cuidado conosco mesmo, cuidado com a doutrina e também com a perseverança naquilo que está sendo ensinado, naquilo que está sendo estudado. Afinal de contas, de nada adianta ler, meditar e não praticar. Há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Então aqui nós percebemos aqui 3 qualidades, né, que essa prática constante do avivamento na nossa vida traz. Ela nos torna íntegro, ou seja, verdadeiros, mais sinceros, né? A palavra de Deus também nos ajuda a ter o autocontrole, o domínio próprio, no falar e no agir, né? E assim ela vai produzindo várias coisas boas em nós, e principalmente o cuidado com o nosso corpo físico, né? Que muita gente já despreza, da alimentação, da falta de exercício físico, e também o cuidado com a nossa vida emocional. O nosso emocional, ele sofre tanto quanto o físico. Às vezes as pessoas não vê, não percebem, mas estamos sofrendo emocionalmente, não é? E com essa vida avivada, nós temos esse discernimento de entender que precisamos também cuidar do nosso corpo, não é? Cuidar da nossa saúde, tanto física como emocional e até espiritual. A vida com o cônjuge. A vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Então, muita gente, às vezes, só é crente na igreja, só é avivado na igreja, e ele esquece que na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu esposo, o Espírito Santo também tem que ter liberdade. Tem muita gente que na igreja pula, salta, fala línguas estranhas, entrega profecia, prega bonito, não é? É itinerante, sacode congresso, mas em casa não é um bom cônjuge, não é um bom marido, não é uma boa esposa, e isso está errado. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que está com você lá no templo, lá na comunidade, né? Lá na igreja, quer estar dominando a tua vida também em casa. Então, as palavras, né, as atitudes na sua casa, com o seu cônjuge, deve também estar de acordo com a sua crença demonstrada na igreja. Uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. E isso é verdade, nada é por acaso. Se você quer ter uma casa abençoada, um lar abençoado, seja e viva cheio do Espírito Santo. Um casal cheio do Espírito Santo, o homem vai amar mais a sua esposa e ela vai ser mais submissa a ele. Um complementa o outro. Em Efésios 5 e 6, nos traz aí um conjunto completo, não é? De como é o viver de uma família avivada, né? De uma família que vive realmente direcionada pelo Espírito Santo. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção
ao seu relacionamento com os filhos, pratica cuidados indispensáveis para uma vida avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos e a disciplina dos filhos. Os filhos são outros componentes da família que também merecem ter esse efeito do avivamento espiritual. E esse efeito, ele acontece na vida do filho através dos pais que já são avivados, né? Melhorar o afeto, melhorar o relacionamento, melhorar o contato, o diálogo, a vida em comunhão, a vida de oração. Um pai e uma mãe só vai conseguir ter isso com o filho se realmente for um crente avivado. E muito faz uma mistura aí, mistura a obra de Deus, mistura a agenda, se sobrecarrega tanto das coisas e esquece do viver com os filhos, né? Desse relacionamento com os filhos. Infelizmente, até lá cristão, a gente presencia a falta de autoridade dos pais e também falta de disciplina, falta também de relacionamento dos pais com os filhos. Às vezes na igreja é um bom obreiro, um bom cantor, uma boa pregadora, um bom músico, um bom pastor, mas em casa é um péssimo pai. O crente avivado não tem essa dubiedade, não. Ele é bom lá e ele é bom também em casa, no relacionamento com o cônjuge e também no relacionamento com os filhos. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Então o autor aqui aborda algo relacionado com o viver cristão, né? O crente, ele é alegre. Aonde ele está, ele tem que transmitir essa alegria. Claro que isso não é todo dia, porque o crente também é ser humano. Ele se chateia, ele zanga, não é? Porque ele também é gente. Mas o que o autor aqui quer dizer é que os pontos positivos da sua vida são mais do que os negativos. A alegria é mais do que a tristeza. Por quê? Porque ele está confiante em Deus. O crente ele não se desespera, né? O crente ele não cai no desespero, porque o seu viver está na mão de Deus. Se ele está na mão de Deus, ele dá uma descansada. E ele entende que se irritar, ficar mendigando o tempo todo, não vai trazer bons resultados. Semelhantemente, a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. O crente ele tem um fortalecimento espiritual dentro dele. E esse fortalecimento leva ele a não ter medo de morrer. Isso não quer dizer também que o crente vai caçar conversa com a morte. Não é isso, não é? Todos nós temos amigos, familiares, tem a obra do Senhor, que nós queremos viver aí mais uns anos para fazer a obra do Senhor, estar perto da nossa família, isso aí é normal. Só que o crente não se desespera com medo de morrer, porque ele sabe que está salvo. Então ele tem esse fortalecimento espiritual dentro dele. Como o autor citou aí, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que permaneceram fiéis a Deus, foram confrontados, não é? Jogados na fornalha de fogo, na cova dos leões, e mesmo assim permaneceram firmes, crentes avivados. E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O crente avivado é santo. E o que é santo? É separado. Separado de quê? Do mundo, da bagaceira do mundo, separado do pecado. Separado também dos costumes do mundo que atrapalha a comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a palavra santo é kadosh, que quer dizer separado, limpo, purificado, exclusivo de Deus. E é assim que tem que ser a vida do crente avivado. Por isso que o crente não anda em qualquer ambiente. Por isso que o crente, ele é exclusivo de Deus, porque ele é santo. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu, mesmo dizendo que eu sou avivado, mas eu conduzo a minha vida dentro dos prazeres do mundo, curtindo as coisas do mundo, eu não vou ver o Senhor. Agora, se eu me separo, né, a minha vida de forma exclusiva para Deus,
e assim eu vou viver esse avivamento com outras pessoas e com a minha família, aí sim, nesse processo de santificação, veremos o Senhor e alcançaremos a vida eterna. Vamos então concluir esse terceiro tópico. Nós estudamos que o avivamento espiritual na vida de um crente, na vida de uma pessoa, produz bons resultados. Torna ele mais íntegro, mais fiel, mais crente. Nós estudamos também que isso reflete até no lar. Ele trata melhor, ele convive melhor com seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Convive melhor também com seus filhos, não é? Tem ali, melhora o seu relacionamento, melhora o seu conviver com os filhos. E afeta também o seu conviver social, se separando do mundo e convivendo com as pessoas. Convivendo com as pessoas, mas sem se misturar com o mundo, porque ele é santo, ele é separado, ele é exclusivo de Deus. Este tópico pode ser aplicado em várias áreas. Uma delas é justamente combater algumas convivências abusivas em que um cônjuge se acha dono do outro, e aí se torna agressivo, às vezes violento. Nós temos muitas pessoas vivendo ruim demais uns com os outros e estão dizendo que é crente. E estão dizendo que é pastor, que é missionária, que é mulher de pastor, né? Mas, infelizmente, tem mulher de pastor passando apertada aí com uns elementos aí, né? Até caso de violência doméstica nós temos no ambiente cristão. Sim, é lamentável. De gente que se diz crente, se diz avivado. Então, esse tópico vem nos alertar sobre isso, que a nossa crença, a presença do Espírito Santo, nos leva a um bom viver com o nosso cônjuge, não é? Com a nossa esposa, com o nosso esposo, em um viver, não é, de comunhão, em um viver de respeito também. E este tópico nos direciona também a confrontar e combater a criação errada que muitos crentes estão dando para os seus filhos. Nós temos aí alguns exageros. Um deles são as pessoas que se dedicam tanto à obra que não tem tempo para os filhos. É festa, é congresso, é culto, é oração, é isso e aquilo, é agenda, né? Tem gente que porque Deus deu para ele o dom de pregar, ele acha que tem que pregar todo final de semana, todo dia quando precisa. E não é por aí. Você pode pregar a palavra de Deus? Pode, mas tem que melhorar também a sua convivência familiar. Principalmente com os filhos, que são os que mais sofrem a questão do abandono. Tem muitos pais que estão presentes, né, mas estão ao mesmo tempo ausentes, porque não têm relacionamento com os filhos. E este tópico nos ajuda também a combater a dubiedade ou a duplicidade na vida cristã. O que é isso? Gente que na igreja é de um jeito e em casa é de outro. Na igreja é crente e em casa é um perturbado, não é? Na igreja é crente e no trabalho não é. Na igreja é crente e na universidade não é. O crente não pode viver essa dubiedade. Aonde ele está, ele tem que ser crente. Ele tem que demonstrar a sua fé. Ele tem que agir conforme a sua fé. Ele nem precisa andar com banner. Ele nem precisa andar com gravata e paletó e roupa de congresso, não. A atitude que ele tem de um crente avivado já vai mostrar para as pessoas que ele é diferenciado. E é para isso que o avivamento de Deus tem que existir na nossa vida. É para sermos diferentes, tá? E não igual ao mundo. E não com uma vida dúbia na igreja de um jeito e o viver em sociedade de outro. Meus irmãos, chegamos agora na conclusão. E aqui é onde a gente fecha, né, o assunto estudado de hoje. Vamos ver o que o autor argumentou para fechar a lição de hoje. Nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Então, encerra a sua lição como você começou, né? Falando do salmista. Essa é a proposta aqui do autor. O salmista Davi demonstra para nós a atitude, o desejo da alma de um crente avivado. E qual era esse desejo? Que a sua alma desejava estar sempre na presença de Deus. Então, fecha a sua lição aí,
né, conclua ela caminhando por esse caminho, tá? Trazendo Davi como um exemplo. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que, em todos os momentos e lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. O salmista Davi conseguiu ter essa comunhão com Deus mesmo no momento de dificuldade e tribulação. E para nós conseguirmos, temos também que ser um crente avivado. Esse avivamento não é só na igreja, não é só no templo, não é só na comunidade evangélica. Não, ele é constante. Ele faz parte, né? Ele é inerente, ele é impregnado na minha vida, no meu viver. Vamos então extrair a lição de hoje, né? A lição da lição. A principal lição que nós temos é que o avivamento espiritual produz efeitos, produz bons resultados. E esses efeitos, esse resultado, tem que expandir até a minha casa, até o meu viver em sociedade. De nada adianta ser crente só no templo. De nada adianta ser avivado só no meio dos crentes. Precisamos ter esse viver avivado na nossa família, precisamos também ter esse viver avivado na sociedade onde nós convivemos. E assim, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu quero agradecer porque você chegou até aqui, tá? Muito obrigado pela sua consideração e pela sua audiência. Quero pedir a você que, se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilhe, tá? Quando você faz isso, quando você compartilha, você está mostrando para as pessoas que você é uma pessoa comunicativa, que, né, compartilha o material da obra de Deus e que aqui no YouTube tem alguém ensinando, né, essa lição da Escola Bíblica Dominical. E você também nos ajuda, porque o canal consegue mais inscritos e assim a obra de Deus vai andando. Quero dizer a você que estamos também nas redes sociais, viu? E nas nossas redes nós publicamos também parte desse material, inclusive no Instagram, tá? Dê uma olhadinha lá no raimundoalves.ebd e você vai ver algumas novidades, alguns reforços, algumas ajudas também relacionadas ao conteúdo da lição. O certo é que eu fico grato por você ter chegado até aqui. Muito obrigado. Se você for ministrar essa aula, ministrar essa lição, que o Espírito de Deus te guie, que Ele ilumine o teu coração, que Ele direcione a tua mente para uma boa aula. Se esforce, medite, estude, mas também ore. Busque direcionamento do Espírito Santo. Se Deus nos permitir, próxima aula, estaremos aqui para estudar mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe. Amém.